Bem-vindos à nossa aula de número 211, item 3 do capítulo 23. Capítulo 23, a realidade do mercado. Item 3, o papel histórico da guerra e da conquista. Como nós estamos fazendo, vamos direto para o PDF. Estamos em itens muito curtinhos desse capítulo 23. Se não me engano, vamos ter um capítulo um item um pouquinho mais comprido neste capítulo, que é o item 5 também não é grande, o item 6 sim. O item 6 sim, nós vamos trazer uma boa discussão. Tem até um subitem, é o último item, tem dois subitens no item 6, mas eu não vou dar spoiler no título do item 6 não. Vamos lá. Papel histórico da guerra e da conquista. Muitos autores exaltam a guerra, a revolução, o derramamento de sangue e a conquista. Carlyle e Ruskin, Nietzsche, George Sorel e Spengler foram os arautos das ideias que Lenin e Stalin, Hitler e Mussolini puseram em prática. O curso da história, dizem essas filosofias, não é determinado pelas atividades mesquinhas de traficantes e comerciantes materialistas, mas pelas proezas heróicas de guerreiros e conquistadores. Os economistas se equivocam ao tentar extrair da experiência do efêmero episódio liberal uma teoria a qual atribuem validade universal. Essa época de liberalismo, individualismo e capitalismo, de democracia, tolerância e liberdade, de desrespeito aos valores verdadeiros e eternos, de supremacia da ralé, está desaparecendo para nunca mais voltar. Está raiando nova era de virilidade que requer uma nova teoria da ação humana. Na realidade, nenhum economista jamais se atreveu a negar que a guerra e a conquista foram da maior importância no passado, ou que os hunos e os tártaros, os vândalos e os vikings, os normandos e os conquistadores representaram um enorme papel na história. Um dos determinantes da situação atual da humanidade é o fato de terem existido milhares de anos de conflitos armados. Entretanto, o que substituiu e que é a essência da civilização humana não é o que nos foi legado pelos guerreiros. A civilização é fruto do espírito burguês e não do espírito de conquista. Todos os povos que não substituíram a pilhagem pelo trabalho desapareceram da cena histórica. Os traços de sua existência, que porventura ainda restam, são obras realizadas sob a influência da civilização dos povos subjugados. A civilização latina sobreviveu na Itália, na França e na Península Ibérica, a despeito de todas as invasões bárbaras. Se os empresários capitalistas não tivessem sucedido a Lord Clive e a Warren Hastings, a dominação dos ingleses na Índia poderia ter sido uma reminiscência histórica tão insignificante quanto foram os 150 anos de dominação turca na Hungria. Lord Clive e Robert Clive, barão de Plassey, 1725 a 1774, foi o fundador do Império Inglês na Índia. Warren Hastings, 1732-1818, foi o primeiro e mais famoso governador geral da Índia sob a dominação inglesa, nota do tradutor, tá? Não do Mises. Não cabe aos economistas austríacos, nós, examinar esses esforços feitos no sentido de reviver as ideias dos vikings. Cabe-lhes apenas refutar as afirmações segundo as quais o fato de haver conflitos armados invalida os seus ensinamentos. Não cabe aos economistas examinar esses esforços feitos no sentido de reviver as ideias dos vikings. Um estapafúrdio hoje em tudo quanto é lado. Cabe-lhes apenas refutar as afirmações segundo as quais o fato de haver conflitos armados invalida os seus ensinamentos. Convém a esse respeito reiterar o seguinte: primeiro, os ensinamentos da Cataláxia não se referem a determinada época da história.
aplicam-se sempre que há propriedade privada dos meios de produção e a divisão do trabalho estiverem presentes. Em qualquer lugar, em qualquer época, numa sociedade onde exista propriedade privada dos meios de produção, onde as pessoas não se limitem a produzir para suas próprias necessidades, os teoremas da Cataláxia são rigorosamente válidos. Terra, Marte, Júpiter, Saturno, confins do universo. Se houver a propriedade privada dos meios de produção e a divisão do trabalho estiverem presentes, vale a Cataláxia. Segundo, se independentemente do mercado e para sua margem existem roubos e assaltos, esses fatos são um dado para o mercado. Se independentemente do mercado e para a sua margem existem roubos e assaltos, esses fatos são um dado para o mercado. Porque polícia não impede roubo e assalto. Cabeça de semente de pêssego. Para que serve a polícia? Se não para ferrar mais aquele que foi roubado, que vai ter que pagar pela reeducação do pobre coitado que foi pego roubando. Os atores devem levar em consideração o fato de que podem ser vítimas de ladrões ou assassinos. Se o ato de matar e roubar torna-se tão comum que o de produzir passa a ser inútil, por isso que está lá, e a sua margem lá em cima, e o de produzir passa a ser inútil, pode ocorrer finalmente que o trabalho produtivo deixe de existir e a humanidade entre num estado de guerra de todos contra todos. Então vamos começar de novo. Segundo, se independentemente do mercado e a sua margem, que é a margem de custo, aquilo que fica, que é um custo que está lá, que são isso, roubos e assaltos que acontecem, mas que são marginais frente ao todo, esses fatos são um dado para o mercado. Ponto. Agora, se o ato de matar e roubar torna-se tão comum que ele não é mais a margem, mas ele é o efeito preponderante, acaba-se o mercado e todo mundo vai guerrear contra todo mundo. Por isso que eu costumo agora dizer que não sou mais um defensor dos direitos naturais, tal como a Mises os religiosos apregoam. Os direitos naturais derivam da religião. Não. Os direitos naturais, do modo que traz prosperidade, ele é gerado pela ordem espontânea. Não matar e não roubar, que está nos 10 mandamentos, para quem pensa na religião, fala, foi dado por Deus a Moisés. Quem pensa de forma cataláctica, praxeológica, e faz uma compreensão histórica, Moisés, imbuído do Espírito ou não, coloca essas leis porque elas fazem com que a sociedade prospere. E se Deus é um Deus de amor, ele quer que você prospere. Terceiro, para haver motim, é preciso haver alguma coisa para ser pilhada. Para haver roubo, é preciso que haja alguma coisa para ser roubada. E para ser roubado alguma coisa tem que pertencer a alguém. E, portanto, existe uma propriedade. Então, se foi Deus, e você acredita que foi Deus que disse, não roubarás, propriedade privada é inalienável. Pois bem, os heróis só podem viver se houver um número suficiente de burgueses a serem expropriados. A existência de produtores é uma condição para a sobrevivência dos conquistadores. Mas os produtores não precisam dos conquistadores para nada. Então, se existe uma máfia, a máfia só consegue sobreviver se existe uma sociedade de mercado. Senão, ela não existe. Quarto e último, existem, é claro, além do sistema capitalista de propriedade privada dos meios de produção, outros sistemas imagináveis de sociedade baseada na divisão do trabalho. Os que são a favor do militarismo, coerentemente, defendem a implantação do socialismo. Yes!
fazia tempo que eu não descobria onde que estava o ponto em que Mises diz que todo soldadinho de chumbo, todo favor do militarismo, todo temos que todo favor, todos os que são a favor do militarismo coerentemente defendem a implantação do socialismo. A nação inteira devia ser organizada nos moldes de uma comunidade, como Esparta, de guerreiros, da qual aos não combatentes cabe apenas a tarefa de fornecer às forças armadas tudo aquilo de que estas precisam. Os problemas do socialismo serão tratados na quinta parte desse livro. Antes da sexta, do intervencionismo, vem os problemas do socialismo. Encerramos aí nosso item 3 ao 211, maravilhosamente dizendo para todos aqueles que deram apoio ao Bolsa Bolsa, né, ao bolso, ao mito, e encheu de gente do Exército, das Forças Armadas lá no governo, e se diziam liberais. E aqui eu estou colocando todos, tá? Todos debaixo do mesmo balaio. Aqui Mises já colocou vocês de fora, bateu na mesa. You are all a bunch of socialists, certo? E tenho dito. Até a próxima aula.